da utilização dos dados na validação de identidade. Só antes da gente começar, vou pedir para o pessoal fazer um check aí para ver se todo mundo está me ouvindo direitinho. Por favor, avisem nas mensagens. Tá bom, o pessoal já deu ok aqui dizendo que está ouvindo, então vamos em frente. Só antes de eu começar, para a gente falar um pouquinho sobre a dinâmica. Se alguém tiver alguma dúvida no meio do processo, fica à vontade, coloca a pergunta no chat, daí eu vou ler o nome da pessoa e falar a pergunta. Se eu achar que é melhor deixar para o final, eu vou segurar até o final e no final eu respondo. Se vocês também não quiserem fazer pergunta no meio da apresentação, no final a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas, ficarem à vontade para perguntar o que vocês quiserem, tá? Então, vamos lá. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Toran, eu sou o CEO e o fundador da Big Data, e eu gosto de brincar que eu sou o cara mais fácil de você encontrar, escalar o meu nome, Toran Rodrigues, só tenho eu. E aí você pode me adicionar no LinkedIn, no Twitter, no Facebook, no Instagram, em todas as mídias sociais. Se você procurar no Google, você vai ver um monte de artigo meu, essa coisa toda. Eu sou um cara muito fácil de achar, e se você quiser se conectar em qualquer uma das redes sociais, é legal, você pode mandar mensagem, eu respondo, a gente se fala. É legal também seguir nas redes sociais, porque lá eu estou sempre postando conteúdo sobre toda essa parte de validação de identidade e também dados, Big Data e o mercado de tecnologia em geral. Então, se você tiver interesse, fica à vontade para seguir lá, enfim, trocar ideia e bater papo. Falar um pouquinho mais de mim: eu sou engenheiro de computação, tenho mestrado em informática, trabalhei durante muito tempo, e há mais ou menos 4 anos atrás eu fundei a Big Data Corp. O que é a Big Data Corp? A Big Data Corp é uma empresa que, como o nome diz, trabalha com Big Data. Foi fundada há 4 anos, em 2013, hoje tem mais ou menos 30 pessoas trabalhando. O mais interessante dessa história toda são os 5,5 petabytes de informação que a gente processa toda semana. Então, basicamente, a gente baixa o conteúdo de centenas de milhões de sites espalhados no mundo inteiro, a gente traz isso para os nossos servidores, processa esses dados e gera produtos para ajudar os clientes da gente a usar essa informação que está espalhada pelo mundo inteiro no dia a dia dela. E a gente tem na empresa basicamente 3 produtos. O primeiro é o Big Web, que é um produto de mapeamento de mercado e geração de lead. O segundo é o Big Boost, que é um produto de enriquecimento de dados via API. Então, é uma API que você chama, passa a chave, consulta o nome da pessoa, o e-mail, o site da empresa, qualquer coisa assim, e a gente te devolve todos os dados que a gente tem relacionados com aquela chave dentro do nosso ambiente. E o último, talvez mais relacionado aqui com o tema que a gente vai estar falando hoje, é o Big ID, que é um produto de validação de identidade de forma simples, intuitiva e automática. Dito isso, chega de jabá de empresa e vamos entrar logo no que interessa, que é o tema que a gente vai falar hoje, que é a questão do uso dos dados na validação de identidade. Então, a validação de identidade ela é uma coisa fundamental para o mundo, para o funcionamento do mundo, não só para o mundo moderno. O mundo moderno é muito claro, né? Se você vai na loja, no supermercado, vai passar o seu cartão de crédito, o mercado precisa saber que você é realmente o dono daquele cartão de crédito, você é realmente a pessoa que você está dizendo, mas ao longo de toda a história do mundo, essa coisa de validação de identidade, de você saber quem é que está do outro lado de uma transação ou de uma comunicação, sempre foi uma coisa fundamental, né? Se a gente voltar lá atrás para os primórdios da comunicação, desde que a comunicação deixou de ser face a face, quer dizer, de você olhar para o rosto de quem está falando com você, sempre você mandou uma carta ou pediu alguém para passar uma mensagem para você, você criou o problema de quem está recebendo aquela carta, quem está recebendo aquela mensagem, ter certeza da identidade de quem originou aquela mensagem, quer dizer, da pessoa que escreveu a carta em primeiro lugar, né? Porque se você está passando por um mensageiro, o mensageiro pode falsificar a carta e dizer que foi você que escreveu alguma coisa que não foi você que escreveu, ou qualquer coisa assim, né? Então, esse problema de você validar a identidade de com quem você está falando e com quem você está se relacionando sempre foi uma realidade do mundo.
E aí olhar para trás para esse conceito de comunicação e fincar os telefones, etc., a gente vai ver uma série de soluções que foram criadas para se validar a identidade das pessoas, de quem está comunicando, e essas soluções elas são interessantes e muitas vezes ainda são relevantes no dia de hoje. Quer dizer, se a gente olhar para elas, a gente vai ver uma extensão muito natural de como elas foram organizadas para as soluções de validação de identidade que a gente tem hoje. Então, voltando à carta, né? No começo, quando as pessoas começaram a trocar carta, poucas pessoas sabiam escrever. Porque tinha 3, 4, 5 pessoas no mundo que efetivamente sabiam escrever e tinham os recursos para mandar cartas uma para as outras, né? Era o rei da Inglaterra falando com o rei da França, eles trocavam a carta entre eles, ninguém mais sabia ler, ninguém mais sabia escrever, estava tranquilo, eles não precisavam se preocupar com absolutamente nada, né? Então, a validação de identidade, ela não era, embora você não tivesse certeza absoluta sobre quem estava escrevendo, você não estava vendo a pessoa escrever, o problema não era tão grande assim, porque quase ninguém sabia escrever. Então, se você estava recebendo uma carta, necessariamente ela tinha que ter vindo de alguém que sabia escrever. Se poucas pessoas sabem escrever, você conhece todo mundo que sabe escrever, você conhece todo mundo que tem a possibilidade de mandar a carta para você, e aí o problema está resolvido, você sabe exatamente com quem você está falando, né? Esse modelo de validação de identidade baseado no conhecimento, de você conhecer todos os elementos da rede de comunicação, você conhecer todo mundo que pode estar falando com você, é uma coisa muito comum em qualquer rede de comunicação que está começando, que está na infância, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, para a rede de telefonia, quando começou, você tinha 9 números de telefone, sei lá, 10 números de telefone no mundo inteiro. Então você pegava o telefone e ia falar com um cara que é o dono do número de telefone 7, eu queria falar com um cara que é dono do número de telefone 9. E você sabia exatamente quem estava do outro lado da linha, porque não tinha tanta gente assim que tinha o telefone. Então era muito fácil você saber quem é que estava falando do outro lado, quem é que estava do outro lado. E a mesma coisa quando a gente pensa na internet, né? Nos primórdios da internet, praticamente ninguém tinha e-mail, então todo mundo que estava trocando mensagem sabia exatamente quem estava do outro lado, e a mesma coisa vale para o site. Quase ninguém conseguia acessar, não era nem site, né? A gente estava falando de BBS, os serviços de troca de mensagem ainda mais antigos que isso, praticamente ninguém acessava isso, então você sabia exatamente quem estava acessando. Quando a gente pensava no endereço IP do computador que estava acessando ali aquele negócio, você sabia quem era, porque só tinha uma pessoa que usava aquele endereço para acessar. Você não tinha nenhum processo mais sofisticado do que isso. Só que conforme as redes de comunicação se expandem, conforme a gente vai tendo mais gente que sabe ler e escrever para mandar carta, conforme a gente vai tendo mais gente com número de telefone, conforme a gente vai tendo mais gente com e-mail, conforme a rede vai ficando mais complicada, a viabilidade de você conhecer todo mundo que está na rede é impossível, né? Não sei quem acompanha a parte de segurança da informação, por exemplo, mas no ano passado foi feito um vazamento de 1 bilhão de contas de e-mail do Yahoo, né? E aí, se você pensar, a gente está falando de potencialmente 1 bilhão de pessoas que tinham um e-mail para se comunicar, que estava lá, @yahoo.com ou qualquer coisa do tipo. Eu não conheço ninguém que consiga lembrar de 1 bilhão de endereços de e-mail, muito menos saber quem é que está do outro lado, né? Quem é a pessoa que responde por aquele endereço de e-mail. E você tem uma outra característica das redes mais sofisticadas e das redes eletrônicas, tipo a internet ou a própria rede de telefonia, que é um certo... não existe mais um casamento de 1 para 1 entre a pessoa que está mandando a mensagem e o identificador dela dentro da rede, né? Uma pessoa pode ter 10, 15, 20, 100 e-mails diferentes. Uma mesma pessoa pode ter 3, 4, 6 números de telefone diferentes. Então você não dá... E o mesmo número de telefone, o mesmo e-mail pode ser compartilhado por várias pessoas. Então não dá para você falar assim, não, esse número está me ligando, então esse número é essa pessoa. Porque pode não ser, você pode ter um número compartilhado. É a mesma coisa para o e-mail. Esse e-mail me mandou uma mensagem. Pode não ser, pode ser um e-mail compartilhado, pode ser um e-mail que outras pessoas estejam utilizando, né?
E essa complexidade faz com que seja praticamente impossível você validar quem está na outra ponta da comunicação simplesmente conhecendo a pessoa, sabe? Ah, eu sei quem é a pessoa que está do outro lado, né? Mesmo os dispositivos de validação de identidade de criação de uma identidade única mais modernos, que você pensa assim, eu vou usar o endereço IP que a pessoa está usando para acessar o meu site para identificar ela. Mas quando você vai para um prédio, por exemplo, geralmente todo mundo que está acessando a internet do prédio compartilha o mesmo endereço IP, a mesma coisa do escritório, todo mundo compartilha o mesmo. Eu vou usar um ID de dispositivo para identificar a pessoa, mas se duas pessoas usam o mesmo computador, você tem duas pessoas diferentes com o mesmo ID de dispositivo. Então, você não tem mais uma correspondência de um para um do seu endereço naquela rede de comunicação, que é o seu telefone, é o seu endereço mesmo, ou endereço IP ou qualquer coisa do tipo, com a pessoa. Então é impossível você validar a identidade se não está dizendo, não, isso é essa pessoa e acabou, né? E o problema é que uma vez que você não consegue mais validar a identidade, você abre a porta para pessoas mal intencionadas abusarem ou explorarem a rede, né? E aí a gente vê o tempo inteiro com, por exemplo, o trote telefônico, quando a pessoa liga para você e você não sabe quem é e passa um trote, que pode ser um trote inocente, só para fazer uma piada, ou pode ser um trote maldoso para roubar suas informações ou tentar extorquir dinheiro de você. E os e-mails de spam, e os sites de phishing, e carta, né? Todo mundo que tem empresa, de vez em quando recebe uma carta assim, sou do sindicato, não sei das quantas, pague esse boleto agora ou você será multado. É uma carta de phishing. É uma carta é o spam original, né? Antes do e-mail tem o spam de carta. Então é a mesma coisa. Todas essas redes, na hora que elas se tornam complexas, elas abrem margem para esse tipo de abuso. Então, conforme elas foram evoluindo, as soluções para esse problema de validação de identidade também foram se sofisticando e também foram evoluindo. E aí vamos falar um pouquinho das soluções que foram adotadas nessas diferentes redes para a gente poder até entender como que elas influenciam as soluções que a gente tem hoje em dia e como é que elas tratam a questão dos dados. Então, quando a gente olha para a carta, os entregadores de carta, eles fazem o papel do validador de identidade de quem está mandando e recebendo a carta, né? O endereço, o seu endereço, quando você escreve uma carta, enfim, quando você coloca lá o seu nome no campo do remetente, aquilo se torna a sua identidade dentro daquela rede de comunicação, e quem valida essa sua identidade dentro dessa rede de comunicação, que é a rede de comunicação física, né, de papel, de carta tradicional, são os Correios. Quem é responsável por meio que garantir que eu sei quem está enviando são os Correios, né? Eu posso me informar com os Correios quem foi que me mandou aquela carta, quem foi que... E do mesmo jeito eu tenho recursos para poder validar quem foi que recebeu, né? Eu posso pedir, por exemplo, o aviso de recebimento, que é simplesmente uma confirmação de identidade de quem recebeu do outro lado. Você tem esse problema também, né? Numa rede de comunicação sofisticada, você tem o problema do anonimato nas duas pontas. Eu não sei quem está mandando, mas eu posso também não saber quem está recebendo a comunicação do outro lado. Então, no mundo do correio físico, a entidade Correios ou qualquer outro serviço que você use para dar carta, para receber carta, para mandar pacote, para receber pacote, é quem faz o papel do validador de identidade e do garantidor da identidade de quem está fazendo a comunicação, né? No telefone, a gente teve um papel, um mecanismo muito parecido sendo adotado pelas operadoras de telefonia, né? No começo do telefone, a gente tinha as listas telefônicas, e aí todo mundo estava cadastrado lá na lista telefônica, e se alguém te ligasse, você podia... eu não consigo... Mesmo antes de você ter o BINA, né, que é o númerozinho que é exibido lá no nosso celular quando alguém liga pra gente, mesmo antes disso, você podia ligar de volta para a operadora e perguntar, qual foi o número que acabou de me ligar? E aí eles falavam, você podia ir na lista telefônica e consultar quem é que tinha acabado de te ligar, né? E até hoje tem uma série de listas telefônicas, enfim, online. Tem lugares que ainda tem até a lista telefônica em papel, e você pode usar essa lista para identificar de quem é aquele telefone. Então, de novo, a gente tem uma entidade central, que são as operadoras de telefonia,
que fazem o controle e a amarração do número de telefone, que é a nossa identidade dentro da rede de comunicação de telefonia, e a pessoa que está do outro lado. E é a operadora que, no final das contas, é a responsável por garantir a identidade de quem está fazendo as ligações e de quem está usando os telefones. As operadoras de telefonia, por exemplo, são obrigadas a manter registros detalhados, mesmo que eu, enquanto uma pessoa, talvez não saiba quem é que está me ligando de um determinado número, a operadora de telefonia precisa saber, e ela responde judicialmente por saber quem é que é o dono daquele telefone e quem é que está ligando de um telefone para outro. Se a justiça precisar dessa informação por qualquer razão, a operadora de telefonia é obrigada a mandar, né? Então, nessas duas redes é muito bonito, porque a gente tem entidades centrais que meio que garantem a identidade de todo mundo que está se comunicando. De uma forma ou de outra, elas são capazes de identificar todo mundo que está se comunicando. Com o surgimento da internet, com o conceito das comunicações eletrônicas, e enfim, a gente está usando o e-mail como exemplo, mas a gente pode pensar não só no e-mail, mas a própria operação do usuário com o site também é um processo de comunicação dentro da internet. Esse negócio foi para o espaço, porque você não tem mais como identificar unicamente uma pessoa, você não tem mais uma autoridade central que pode garantir para você a identidade de todo mundo com quem você está se comunicando, né? Você não precisa registrar absolutamente nenhuma informação sua na hora que você vai abrir um e-mail, né? Você pega um e-mail de graça, você pega um e-mail, tem e-mail temporário, que dura 10 minutos, que dura 15 minutos, né? Então, assim, sem uma autoridade central, sem um registro mestre que nos fale para todo mundo quem é a pessoa que está do outro lado da rede, quem é a pessoa que está se comunicando com a gente. E, de novo, a gente pode estar falando de uma comunicação via e-mail ou da interação de um usuário com o site, que é até uma situação mais comum. Como é que a gente faz para validar a identidade da pessoa, né? Como é que a gente faz para confirmar quem ela é e garantir que a gente está falando para a pessoa que a gente realmente acredita falando e a pessoa é realmente quem ela diz ser. A nossa proposta é que a solução para isso são os dados, né? A validação de identidade, ela pode ser feita muito bem baseada nos dados. E por que a gente fala de dados e não fala, por exemplo, de um modelo de biometria, né? E biometria está meio que na moda, todo mundo hoje está falando de biometria para usar, enfim, fazer lá a validação da digital, tirar uma foto do seu rosto, essa coisa toda. A biometria é legal, a biometria é um dispositivo que é um mecanismo de validação de identidade que em muitos casos funciona, mas ela tem algumas limitações, especialmente quando a gente está falando de uma validação, por exemplo, online, de uma validação num site, né? Se você pensar, por exemplo, na biometria da impressão digital, para você validar a identidade de alguém que entrou no seu site usando a impressão digital, você depende de que a pessoa esteja acessando o seu site com um dispositivo que seja capaz de pegar a impressão digital dela, né? Do mesmo jeito, para validar a identidade da pessoa com base numa foto, na biometria facial, você precisa de um dispositivo que seja capaz de tirar uma foto que tenha qualidade o suficiente para você fazer o reconhecimento facial. E, independente de qual dessas soluções que você use de biometria, todas elas estão abertas a um ataque que o pessoal chama de ataque de man in the middle, né? De alguém que entre no meio da comunicação e forge a informação que está indo para um lado ou para o outro e forge a identidade. Então, se você pensar numa validação por biometria facial, se eu quero impersonar uma outra pessoa, eu posso, por exemplo, vasculhar as fotos daquela pessoa na mídia social, no Facebook, onde quer que seja, e usar aquela foto, inserir ela no meio do processo de validação da biometria facial e burlar o processo dessa forma, né? A impressão digital é a mesma coisa, eu posso, de alguma forma, roubar uma base de dados que tenha informações de impressão digital e usar essas informações de impressão digital para burlar o processo.
E os dados, eles são interessantes porque, por mais que você possa interferir na biometria ou falsificar a biometria, é muito difícil, né? Impossível, nada é impossível, mas é muito difícil você falsificar o conhecimento que outra pessoa tem, né? Especialmente se você está controlando outros, se você está controlando outros elementos da interação do usuário com você. Então, a gente pode construir perguntas que avaliem o conhecimento do usuário que está do outro lado do nosso site sobre a vida dele em geral e medir não só a resposta do usuário a essas perguntas, mas também quanto tempo ele leva para responder, para poder definir se ele é ele mesmo. Porque, dado o tempo suficiente, eu posso adivinhar, eu posso descobrir, usando o Google e uma série de outras ferramentas, eu posso descobrir tudo sobre todo mundo. Mas se a gente está controlando também quanto tempo o usuário leva para responder as perguntas que a gente está colocando, aí esse processo já se torna muito mais complicado, né? Então, quando a gente fala dessa validação baseada em dados, vocês talvez já tenham visto os modelos de perguntinha lá que falam assim, quando você nasceu? Se a gente liga para o banco, né? Aí vai lá para o setor de cartão de crédito, você quer pedir um cartão, ele fala assim, eu tenho que confirmar uns dados. E aí pergunta, como que você nasceu? Qual é o nome da sua mãe? Enfim, qual foi o último, onde foi o último lugar que você gastou dinheiro? Ou, enfim, algum lugar que você tenha gasto dinheiro nos últimos 2-3 meses, qualquer coisa assim. É legal, é um modelo que realmente está baseado em dados, mas é um modelo que a gente considera tosco. Por que é tosco? Porque são esse tipo de informação, quantos anos você tem, onde você nasceu, o nome da sua mãe, são informações que são muito fáceis de ser encontradas, né? Qualquer... é um termo meio esquisito, mas qualquer bom fraudador, qualquer pessoa que esteja tentando se passar por você, que tem um mínimo de competência, vai conseguir puxar esses dados da internet com uma velocidade rápida e não vai ter muito... E aí o teu processo não tem muita segurança, né? Então, como é que a gente faz para tornar esse modelo mais seguro? A melhor forma que a gente encontrou até hoje foi trabalhar o conceito de dados alternativos. Foi perguntar para as pessoas coisas que fazem muito parte do cotidiano delas, mas que alguém que não conhece esse cotidiano, que está tentando se passar por ela, dificilmente vai ter as respostas, né? Então, para dar 2 exemplos, a gente pode perguntar, por exemplo, qual é o restaurante que fica mais perto da sua casa? Ou qual é a pizzaria que fica mais perto da sua casa? Ou, enfim, qualquer coisa desse tipo. No mesmo jeito, a gente pode perguntar, qual foi a cor do sofá que você vendeu semana passada? Qual é o modelo de carro que você tinha 2 anos atrás? Então, com o conceito de dados alternativos, que são dados fora do usual, a gente pode fazer perguntas que são muito mais sofisticadas e muito mais elaboradas, que, por um lado, são muito simples para a pessoa, né? Porque o restaurante mais perto da nossa casa, a gente sabe de cabeça, porque a gente provavelmente vai lá com uma certa frequência, ou passa por ele com uma certa frequência, mas a pessoa que um fraudador, alguém que está tentando se passar por você, não vai saber, né? Então você consegue dificultar bastante esse processo. E aí, como eu falei, dos dados em si, a gente pode controlar uma série de outros elementos da interação do usuário com o site, ou enfim, com a rede de comunicação, com o que seja, que é quanto tempo ele leva para responder as coisas, se ele estiver no telefone, quanto tempo ele fica mudo, se ele está perguntando alguma coisa para alguém no fundo. A gente pode controlar todos esses elementos para tornar o processo até mais seguro do que um processo, teoricamente mais seguro do que um processo de biometria, né? E aí o que a gente pode dizer assim, sem os dados, especialmente sem os dados alternativos, a validação que não incomoda o usuário, ela é praticamente impossível,
né? Porque uma outra característica muito interessante dessa validação baseada em dados, onde a gente pergunta coisas para o usuário, é que ela é uma interface muito natural. Ela quebra muito pouco o fluxo de comunicação que o usuário tem com o site, né? Pegando o exemplo da biometria de novo, né? Tira uma foto, aí o cara precisa abrir a câmera, habilitar a câmera, entrar lá, enquadrar o rosto dele na câmera, tirar a foto, fazer o upload da foto para você. E aí, se você está num ambiente, por exemplo, de e-commerce, onde o cara ia fazer uma compra, ele desistiu porque o trabalho era muito grande para ele fazer isso. Se o cara está fazendo um cadastro inicial, por exemplo, ele desistiu e foi fazer o cadastro no seu concorrente, porque o seu concorrente não pede absolutamente nada disso, né? E é mais ou menos a mesma coisa da senha, né? A gente fala assim, não, eu vou botar uma senha, eu vou botar um token, vou botar um negócio desse. Aí o cara não tá com o token no bolso, ou ele esqueceu a senha, ou enfim. Você cria situações que dificultam o fluxo do usuário. Isso realmente piora as suas vendas, piora os seus resultados. Então, o que a gente viu na prática é que esse modelo de perguntas ele é muito natural, ele cria um fluxo muito natural e muito transparente para o usuário. No final você valida a informação de identidade do usuário sem ele sentir, o que é muito legal, né? E aí, enfim, só para complementar o que eu estava falando, usando os dados corretos, uma validação baseada em dados, né, e aí especialmente dados alternativos, ela é tão mais forte do que um sistema biométrico, porque se você está validando o conhecimento de quem está do outro lado, não dá para alguém tentar inserir uma resposta no meio do caminho, né? Achar que a resposta vai ser correta, porque não é isso, não dá para você inserir conhecimento. A foto dá para eu pegar de outro lugar e botar no meio e tentar burlar o sistema, mas esses outros tipos, um dado, por exemplo, com conhecimento, não dá para você falsificar, né? Não tem como você falsificar o conhecimento de outra pessoa, porque não tem como você saber o que ela sabe ou o que ela não sabe. E aí, como eu falei, quando você faz isso baseado no conceito de perguntas e respostas, você consegue uma integração muito natural com o fluxo de interação do usuário. A gente está falando de perguntas que podem ser exibidas na tela, enfim, o usuário pode responder no telefone, por SMS, qualquer coisa assim, ele rapidamente responde e você minimiza a quebra do fluxo de interação do usuário e o que evita uma série de problemas quando você está numa interação online. Né? Era basicamente isso que eu tinha para falar. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre esses processos de validação de identidade, a gente fez um blog, assim, então pode entrar lá no nosso blog e procurar por validação de identidade. A gente tem uma série de posts e vai continuar postando aí nas próximas semanas sobre essa parte de validação de identidade, do uso de dados alternativos. Vale a pena conferir o conteúdo. O material da palestra, como eu falei, vai estar disponível depois e eu vou abrir agora para perguntas. Então, se alguém tiver alguma pergunta, digita no chat, eu vou falar o nome da pessoa, ler a pergunta e vou tentar o máximo possível responder. Se alguém tiver alguma pergunta, então é só digitar. Tem alguém fazendo uma pergunta? Tem uma pergunta aqui da Natália, que ela perguntou se tem outros usos para validação de identidade ou só a fraude. Eu acabei focando no discurso muito na fraude, né? Na verdade, o processo de validação de identidade ele pode ser usado para qualquer momento de interação sua com o usuário que seja sensível. Então você pode pensar o usuário vai fazer uma alteração cadastral, eu preciso confirmar quem ele é. Então eu vou fazer uma validação de identidade. Você pode pensar até, e a gente já viu, enfim, clientes fazendo isso, você substituir a senha, o conceito de login e senha, que muita gente usa,
pela validação de identidade baseada em perguntas e respostas. Então, em vez do usuário se cadastrar num site e receber um login e uma senha que ele tem que dar, você simplesmente coloca as perguntas e respostas como um elemento de autenticação do usuário na hora que ele estiver fazendo o login. Então, não precisa ser necessariamente a parte de combate à fraude, tem N aplicações. Se alguém tiver mais alguma pergunta, enquanto vocês vão pensando na pergunta, só para, enfim, elaborar um pouquinho mais nessa coisa de validação de identidade, o pessoal fala muito do conceito de validação de identidade com autenticação de multifatores, ou autenticação em vários fatores, né? Quer dizer, você usar o que são múltiplos fatores? Geralmente você fala de de uma coisa que você sabe, uma coisa que você tem, uma coisa que você é. Então, por exemplo, uma coisa que você sabe é a sua senha, uma coisa que você tem é um token, uma coisa que você seria a sua biometria, né? O que eu acho interessante dos dados especificamente é porque os dados eles meio que encapsulam todos esses múltiplos fatores numa coisa só, né? Porque o seu conhecimento, especialmente o conhecimento contextualizado, o conhecimento sobre as coisas que estão próximas de você, que estão próximas da sua casa, que, enfim, as pessoas com quem você interage, as coisas que você faz, esse tipo de conhecimento, ele é uma coisa que só você sabe, então já é um fator, e ele representa alguma coisa que você é. Então, ele já é um segundo fator, que é o fator de comportamento, né? Então, é interessante porque, embora se fale da coisa de multifator e dispositivos, com os dados você meio que consegue resolver esses múltiplos lados. Práticas já implementadas. Então, a gente tem exemplos, a gente trabalha hoje com algumas empresas diferentes no segmento financeiro para o cadastramento online. Então, quando você vai abrir a sua conta em algumas corretoras online, por exemplo, você vai ver que, em vez de pedir para você uma foto da sua carteira de motorista e o comprovante de residência, um monte de outras coisas, elas falam assim, responda perguntas e, dependendo das suas respostas, você vai ser aprovado e vai poder sair operando direto, né? Então, o mercado financeiro é um exemplo de uso dessas informações e uso desses processos de validação de identidade. A gente também trabalha muito com programas de fidelidade, então coisas tipo pontuação invencíveis, tipo resgate de passagem ou a troca de senha, esse tipo de coisa, tá? Os benchmarks que a gente viu, o que a gente viu na prática é que você precisa trabalhar sempre com o maior conjunto e o mais diverso conjunto de informações e de perguntas possíveis, né? As tentativas de fraude, as tentativas de burlar o sistema são constantes. Então, assim, a boa prática, a melhor das boas práticas que a gente já viu no mercado é a prática de você ter um grande conjunto de perguntas e você trabalhar com perguntas o mais diferentes possíveis no teu processo de validação. Uma outra coisa que a gente vê muita gente fazer e que que a gente considera uma boa prática é você ter fluxos e conjuntos de pergunta e dados diferentes que você usa dependendo da sensitividade, da sensibilidade do processo que você está executando, né? Então, por exemplo, uma compra é um processo mais arriscado do que, por exemplo, um cadastro. Então, no momento de uma compra, eu vou fazer uma validação de identidade que é mais forte, eu vou colocar mais perguntas, eu vou ser mais restritivo com relação ao quanto que aquele usuário conhece sobre ele mesmo, né? No momento de um cadastro inicial, o risco é menor, então, de repente, eu vou fazer perguntas mais simples. Essa é uma outra boa prática do mercado com relação à utilização desse modelo de validação de identidade. Alguém tem mais alguma pergunta?
Bom, ninguém, acho que ninguém tem mais pergunta. Se vocês tiverem alguma pergunta que vocês não quiseram colocar agora, queiram colocar depois, fica à vontade para entrar em contato com a gente por e-mail. No nosso site tem lá uma caixinha de contato, pode mandar um e-mail para a gente. Ou, como eu falei, pode me procurar lá na internet, nas mídias sociais, você vai me achar. Não tem fraudadores usando o meu nome em nenhuma das mídias sociais, sou eu mesmo, então você pode me mandar uma mensagem, qualquer dúvida a gente responde. Obrigado pela atenção de todo mundo, obrigado por vocês terem acompanhado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.